Ótimo, pode Pronto. falar. Tá, boa noite a todos novamente. Lucivaldo, eu tenho uma dúvida, sim, mas é só uma comparação que no capítulo 5 tem. Porque eu dei uma lida aqui, eu não tenho o livro físico, Ah, mas eu olho ele online. Aí eu vi que ainda no capítulo 5 tem uma relação que o autor faz com o nascimento de Jesus, com a missão de Buda e outros mestres espirituais. Aí eu gostaria de saber o que ele quis dizer com essa comparação, mais ou menos. Seria espiritualidade universal, o quê? ele comenta que a história de Jesus ela é muito parecida com a de outros grandes, vamos dizer assim, outros grandes iniciados, como eles chamam assim no Oriente, que tiveram na Terra, como Buda, como outras personalidades, como Zoroastro. A história é muito parecida, do fato de essa história mitológica, nascer de uma mulher que não teve relação sexual, ter sido anunciado o nascimento. Então, vamos dizer assim, como Edgar Moon era um grande estudioso das disciplinas orientais, ele então consegue perceber essas nuances assim naquela época, na década de 50. Mas esses detalhes assim, eles são curiosidades, são muito interessantes. O que a gente percebe é que em todas as tradições religiosas, a formação das doutrinas religiosas, ela é muito parecida. Você vê Moisés. Quem foi a mãe de Moisés? Moisés foi jogado no rio. É sempre uma história assim fantástica para poder envolver aquela personalidade, aquela, vamos dizer assim, aquela figura mitológica em uma aura divinal para que as pessoas possam aceitá-la. Mas com o advento do espiritismo, a gente percebe que isso não é necessário, porque o que é importante não é a forma que o indivíduo nasce, não é a forma de vida material dele, mas é a essência espiritual, é as ações do indivíduo. Não é que, quando a gente vai observar os deuses em geral, como é que nascem os deuses gregos? É sempre assim, um deus vem até os semideuses gregos. Um deus vem à Terra e tem relação com a mortal. Então a gente começa a perceber, olha, Jesus também vem muito dessa tradição grega, de como Jesus nasce, né? Deus se faz através do Espírito Santo e gera um filho numa mulher terrena. Bem parecido com as histórias gregas, bem parecido com as histórias mitológicas de outros povos do Oriente, no Egito. Então a gente, que é o Deus Sol, que tem o que nasce Akhenaton, então a gente começa a entender assim, olha só, tentativa de tornar Jesus um ser divinal para ser aceito. Talvez isso fosse muito importante naquela época. Talvez seja importante para algumas pessoas. Mas nós que começamos a seguir ensinos como o Espiritismo, como a Teosofia, como outras doutrinas religiosas e filosóficas, que valorizam muito mais o espiritual, essas questões não são importantes. E tudo isso acontece dentro dessas religiões mais antigas como se fosse uma forma de atestar de que aquele indivíduo realmente é um indivíduo superior, diferente, que veio do seio de Deus para aqui. Eu vejo muito em centro espírita as pessoas rezarem e se referirem a Jesus como Deus, como se fosse um interventor de Deus. E não é essa visão que Kardec nos passa, né? Jesus é um espírito superior, mas ele não é Deus. Então, tipo assim, orar a Jesus é bom, não tem problema nenhum, mas entendendo que você pode orar a Jesus, pedir um apoio a ele, um socorro, mas entende que ele é um espírito superior. Mas ele não é Deus, ele não vai mudar o seu destino, não vai derrogar leis, ele não tem o poder que Deus tem. E tem sempre que lembrar desse detalhe. Me respondi sua pergunta. Sim, obrigada. É muito interessante isso. Então, tem um escritor aqui, que eu sempre cito ele, espírita, psicólogo, escritor espírita, aqui em Salvador, que é Adenauer Novaes, que ele tem uma série de, se eu não me engano, são 7 a 8 livros só sobre Jesus. Ele tem um livro muito legal que é o Psicologia do Evangelho, que é um livro, foi um dos primeiros, que ele é muito legal, várias passagens do Evangelho, ele dando uma interpretação bem pessoal de como Jesus, de passagens do Evangelho de Jesus, muito legal, eu adoro esse livro. E ele escreveu um livro intuitivo também. Intuitivo por quê? Porque ele não consultou nada, ele se concentrava e começou a escrever sobre Jesus. E acabou produzindo 7 volumes ou 8. E ele tenta trazer para a gente, o Adenauer, esse Jesus histórico.
resgatar esse Jesus que viveu na Terra como homem e que como homem ele demonstrou que o espírito, o espiritual pode ser colocado como um fator principal no desenvolvimento de nossas vidas. Claro que talvez nós não consigamos na intensidade de Jesus, mas a gente pode conseguir porque o corpo, embora seja um limitador para nós, mas ele não nos impede de sermos quem somos em essência. Ele limita, mas não nos impede. Tipo, uma pessoa que seja uma pessoa muito má, que seja agressiva, ele pode nascer com um corpo que seja nos padrões estéticos mais lindo possível, como uma pessoa que seja e não vai mudar, como uma pessoa que seja um espírito que tenha realmente uma moral elevada, um conjunto de ética. Por mais que ele nasça num corpo que tenha presente deformações e defeitos físicos, ele não vai se tornar menos por causa disso, porque é a essência espiritual que vai determinar. Isso a gente vê notoriamente, né? Casos de pessoas que não têm braço, perna, e a transformação que faz na vida deles e das pessoas do seu entorno. Pessoas que têm um corpo perfeito, vamos dizer assim, e a quantidade de crimes que realizam. Então, essa visão do corpo, da vida material, ela não vale mais. O que vale para nós é a essência espiritual. Sempre lembrar desses detalhes. Mais alguma colocação, o pessoal está caladinho aí, podem falar, podem perguntar, podem acrescentar também. É legal isso de ler, né? Leandra leu o livro, é bom ler, e mesmo online, e até assim, lendo, e quiser fazer algum acréscimo de alguma passagem que viu e achou interessante, pode ficar à vontade, vai enriquecer toda a nossa história com aquilo, de estudo. Ok, pessoal? O pessoal fica caladinho, todo mundo desligado, né? As câmeras. Eu não gosto muito desse negócio de câmera desligada, porque às vezes a pessoa está deitada, às vezes até dormiu. Por falar nisso, eu agora atualmente a gente está de recesso, mas eu participo de um grupo de estudo multidisciplinar na minha área de educação física, psicologia e nutrição. E a gente faz estudos de transtornos psicológicos e como a alimentação, os exercícios e as terapias podem ajudar na melhora disso. E tem um colega que a gente entra no Google, no Meet, no Google Meet, que a gente entra, é dele, né? Ele abre a reunião porque ele já paga o Google, então a gente usa o dele. E numa das reuniões, ele desligou a câmera, porque eu estou ligado, desligou. Ele disse, não, vou desligar que eu estou fazendo umas coisas aqui, mas estou prestando atenção, tá? E a gente não terminou. E a gente chamava ele, e nada. E ficou, a gente deixou as câmeras ligadas. Acordamos no outro dia de manhã, e a reunião aberta, até que de repente a reunião cai. Aí depois ele diz, gente, eu dormi, apaguei, rapaz, gritava, ligou pro seu celular, eu não vi nada, apaguei, desmaiei, acordei 10 horas da manhã do outro dia. Eu disse, menino, tu tomou o quê? Que remédio brabo foi esse? Desligou. Aí, quando o pessoal fica com as câmeras desligadas, eu só acho que está todo mundo dormindo. Não é, pessoal? Então, olha aí, olha, tá vendo? Quem puder ligar, vamos ligar para fazer uma foto, fazer um print aqui. Cadê? Lu, Yara, Tiago e Diane, se puderem ligar e fazer o print aqui, a gente fazer a nossa prece para nós encerrarmos nossa atividade de hoje. E vamos nós. Vamos lá. Ó, o Tiago tá ligando a câmera. Aí, muito bem, Tiago. Ó, se prepara aí, faz uma pose legal. Prepara. 3, 2, 1. Ó, deixa eu botar aqui. Deixa eu ver como é que ficou. Vou botar logo aqui. Tava no frente. Pô, legal. Tira outra, que eu fiquei de olho fechado. Vamos tirar outra. Eu fechei o olho. Vamos lá. 3, 2, 1. Aí. Deixa eu ver como ficou. Aí, essa ficou melhor. Boa. Deixa eu salvar logo ela aqui, que eu mando pra gente salvar. Joia. Bom, pessoal, vamos fazer a nossa prece então, né? Muito obrigado pela participação de vocês desde já. E vamos mais uma vez
fechar os nossos olhos, aqueles que ficarem confortáveis assim, e buscar aproximar mais ainda as nossas conexões espirituais, nossas percepções sentimentais, dos nossos amigos espirituais que nos acompanham. Nos lembrando que o espírito amigo, chamado espírito protetor nosso, está sempre conosco, conectado aos nossos pensamentos, sempre a nos auxiliar, nos orientar, nos dar aquele socorro quando mais precisamos de um amigo próximo. Então, nós hoje queremos agradecer a presença desse amigo espiritual incansável, que sempre nos traz esse conforto interior e a sua presença nos incentiva, nos apoia a sermos cada dia um pouco melhores. Que a paz de Deus, o amor de Jesus se envolva cada um de nós, nos dando muita paz, tranquilidade e uma boa semana. Ok, pessoal, muito obrigado. Olha, a Diana está deitada, não estou dizendo, ó. Aí para dormir é no instante, viu? Tá vendo? Já dormiu. Aí para cochilar é no instante. Na época da pandemia, eu assistia muita live, né? Aí eu dormia a maioria, porque eu ficava deitado até o dia que eu fui fazer eu fui fazer acompanhamento psicológico online. Eu fui fazer, aí quando eu liguei a câmera, o psicólogo está deitado, levante, toma um banho, então eu vou lhe dar 10 minutos. Toma um banho, lava o roupa, troca de roupa e vai para a mesa. Aí eu fui, depois desse dia, nunca mais eu deitei. Ele disse, você vai acabar dormindo. Aí eu não, mas é assim. Pessoal, foi um prazer, uma boa noite a todos. Até a semana que vem. Beijo.